queria dizer que a gente vai ficar trabalhando aqui, nessa atividade, com uma situação que no português seria assim, né? A gente vai ficar, esse vai ser o recorte aqui para o treino. Então imagina que alguém chega para você e pergunta assim, né? Você já viu uma girafa? Quando a pessoa pergunta, você já viu uma girafa, eu entendo que ela quer saber desde que eu nasci até hoje, né? Então a gente vai ter que perceber que nesse contexto aí tem uma ligação do passado com o presente. Você já viu uma girafa? Eu poderia até vir aqui e colocar assim, né? Alguma vez na vida. Mas no final, né? Quando eu pergunto já, você já viu? Já fica a ideia de que alguma vez na vida, mas pode ser que isso apareça aqui. Então a gente vai ficar treinando. A gente vai rebater isso para o inglês, claro, né? Mas eu quero entender primeiro como é que seria isso aqui para a gente. Aí você tem uma opção de falar sim, já, simplesmente, ou ainda, né, sim, já vi. Ou seja, a gente pode pegar o sim com esse já e falar, sim, em algum momento da minha vida eu já vi uma girafa, ou até mesmo pegar o próprio verbo ver ali, né, e rebater aqui no sim, já vi. Ou então, se alguém te pergunta, você alguma vez na vida já viu uma girafa? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Eu posso também dizer não, nunca. Ou então não, nunca vi. Ou então não, não vi. Essa vai ser a estrutura que vai ser assim, o nosso objeto de estudo na primeira atividade. Então, como é que eu vou pensar aqui para jogar essa frase para o inglês? Então, primeiro eu vou mostrar a linha de raciocínio, né? Você já viu uma girafa alguma vez na vida? Então, no inglês, se eu penso assim, alguma vez na vida, desde que você nasceu até hoje, ou desde o ano passado até hoje, se eu tenho essa ideia do até hoje, o inglês tem um tempo verbal específico para isso, que é o present perfect. Então, aqui, né, a primeira coisa que a gente vai ter, um conhecimento prévio que a gente vai precisar, já que é uma nona aula, né, de uma sequência, é como é que eu monto esse tempo verbal no inglês? Eu vou precisar do verbo have como auxiliar, mais o verbo principal no que a gente chama de past participle, que é o passado particípio. E aí eu preciso saber qual é a forma do verbo lá do passado particípio para usar nessa estrutura. Então é um conhecimento, né, prévio que eu tenho que ter, e se eu não tenho eu vou buscando. E como eu vou trabalhar isso aqui a priori numa pergunta, então, né, como é que eu vou raciocinar aqui no inglês? Eu já sei que eu vou começar com o verbo auxiliar porque está numa pergunta e depois eu vou atacar o sujeito. Have you? Aí, isso assim, alguma vez na vida, desde que você nasceu até hoje, good morning, Igor, pode entrar aqui com um advérbio ever. Aí eu vou pegar o verbo ver, né, alguma vez na vida, viu aqui, ó. Para eu encaixar nessa estrutura, eu tenho que saber a forma dele no passado particípio do inglês. Ele é um verbo irregular, se ele fosse regular seria moleza, eu botava um ED nele, resolvia o problema. Mas ele não é, e eu sei, porque, né, já estudei para trás, sei que é sim. Se eu não soubesse, eu não teria como encaixar isso aqui, né? E aí eu venho aqui e boto ali, né, ó, a giraffe. E aí quando eu faço esse have you ever seen, isso aqui está dizendo para mim, esse verbo não aparece, como ter, ele é só um auxiliar, eu vou entender que é isso. Você já viu alguma vez na vida? Pegou até a tradução ali, ó, você já viu uma girafa? Então o ever vai dar essa ideia de alguma vez na vida. Então a brincadeira vai ser assim, vai ter sempre uma pergunta que eu vou jogar aí para vocês, você alguma vez na vida já fez isso? Aí você pode falar assim, sim, já vi. Aí olha a estratégia que a gente vai usar aqui. No inglês, ao invés de falar sim, já, ou sim, já vi, pegar o próprio verbo lá ver, a gente vai usar o auxiliar e falar assim, yes, I have. Então isso aqui não vai ser sim, eu tenho. Isso aqui vai ser sim, eu já vi. Isso aqui vai estar preso a esse verbo aqui, ó. É porque no inglês é comum responder usando o verbo auxiliar. Ou eu posso vir aqui e fazer assim, no, I have not, que eu posso contrair aqui no haven't. Então seria uma possibilidade. Ou ainda posso falar no. Vou mostrar uma contração aqui do I have, ó, I've never. Então a gente vai fazer uma atividade em que a gente vai ficar praticando esse tipo de estrutura. O objetivo é esse mesmo, ou seja, pegar o present perfect, encaixar nesse recorte, entender por que ele acontece nessa situação e praticar isso, resposta curta. Então eu vou mostrar aqui, ó, uma série de situações que vão todas começar assim, ó. Have you ever done these things in your life? Né? Você já fez alguma dessas coisas, essas coisas na sua vida? Ô PH, obrigado. Ó, e a primeira aqui, ó, eu já reconheço o quê? Isso aqui, flown, eu já sei que é o verbo fly nesse passado particípio. Então eu venho aqui, ó, o verbo fly, né, o verbo irregular, deixa eu descer um pouquinho aqui. Eu sei que ele tem as formas assim, ó. Então isso é um conhecimento prévio que eu já venho, né, de um nível mais básico, trazendo para cá, vou aos poucos, por isso que a gente vai nos recortes, metodologicamente falando, né? Por isso que método é importante, porque ajuda, né, tem um pensamento ali para te ajudar a assimilar e fixar, né? Porque às vezes você entende, mas não fixa, né? Então ele pegou esse verbo aqui, eu já reconheci aqui, ó. Então ele quer saber o seguinte, se alguma vez, ó, have you ever, aí desse ever eu vou encaixar aqui, ó. Have you ever flown in a jumbo jet? Tipo, alguma vez na vida você já viajou num jumbo, né? Um jumbo jet é um avião que é um jumbo. E aí,
que eu vou pedir para vocês fazerem? Se alguém já andou de jumbo na vida, não importa quando, o que a gente pode pensar aqui como resposta? Yes, I have. E essa prática aqui. Ah, não, nunca. No, I haven't. Então, se eu pergunto, a gente pode trazer ela para cá, ó. Então, isso aqui vai ser fixo na nossa atividade. Vou botar o verbo aqui, ó, flown in a jumbo jet. A gente pode ouvir aqui, ó, e ouvir, né, ó. Have you ever flown in a jumbo jet? Ó, vamos pegar a próxima aqui. Vejam que agora vai entrar o verbo work, que é um verbo regular. Então, bastou botar ED nele para montar o passado particípio. E lembre-se que esse ED aqui vai ter um som de T aqui, né? Worked. Então, a pergunta é, have you ever worked through the night? Seria, você já trabalhou através da noite? Para a gente seria, você já virou a noite trabalhando? Seria essa a ideia ali, né? Ao longo da sua vida até hoje, profissional, né? Ó, então, vou tacar aqui, ó, have you ever? Então, vou trocar só daqui para lá, ó. Worked. Entrei com essa preposição, né? Parece difícil de falar, né? Through. Ela tem um som de TH, um som de R e um som de U aqui, né? Through the night. Ó, tá ali. Ó, você já trabalhou durante a noite? Lembrando que ela já trabalhou na sua vida inteira até hoje. Nesse caso, profissional, né? Yes, I have. Ok, so yes, I have sim, já. Ok, então eu posso encontrar yes, I have, no, I haven't, or no, I've never. Lived in a foreign country. Vamos ver essa aqui, ó. De novo, aqui um verbo regular. Então vai entrar, have you ever lived in a foreign country? Ou seja, você já morou em algum outro país, né? Um país estrangeiro? Lived in a foreign country. Observem aqui no foreign, né? Aqui tem um som de A e o G tá mudo. Foreign, e aqui é um som de A, né? K, country. Have you ever lived in a foreign country? Have you ever lived in a foreign country? Have you ever lived in a foreign country? E aí tô vendo a galera ali, no, I've never, no, I haven't, no, I haven't, isso aí. No, I've never, tipo, não, nunca, não, isso aí. Foreign country. E aqui, né, tem o lived na. Vamos observar aqui, na palavra live original, no verbo, né, na forma original, o E tá mudo ali, para no som do V. E aí quando o E já estava ali, eu vou encaixar o D, o E vai continuar mudo. Eu vou pular do V pro D, né, lived. E o Dzinho aqui vai pegar, vai fazer um D na, né, lived na, lived na. Have you ever lived in a foreign country? Ok, so no, I've never, no, I haven't. Seen the sunrise. Opa, apareceu o ver aqui, né? É o verbo see. Vamos lembrar que ele tem essas formas aqui, ele é irregular, né? Ó. Sim, eu quero essa porque eu estou montando o present perfect. So, have you ever seen the sunrise? Você alguma vez na vida já viu? Pra gente seria um nascer do sol, né? Em inglês você pensa a subida do sol. Esse rise é a ascensão, um substantivo, né? Então tem que fazer uma equivalência para enxergar nas duas línguas. Muito bem, então para quem já viu, por exemplo, alguma vez, né, o nascer do sol, vai responder aí, yes I have, Eliane botou ali pra gente, ó. Yes I have many times, ó, posso até botar muitas vezes, ó. Yes I have, many times. Slept in a tent, outro verbo irregular, né, verbo sleep, verbo dormir. Ele vai para a forma de passado assim, e ele vai para a forma de passado de particípio também assim, né, slept. Então a pergunta ali, ó, have you ever, lembre-se que eu estou sempre vindo aqui de cima desse have you ever, né? Alguma vez na vida você já, e aí agora eu vou entrar, slept in a tent. Então aqui a pergunta é, alguma vez na vida você já dormiu em uma barraca de camping, né, desse tipo, acampado, essa ideia aqui, have you ever slept in a tent? So no, I haven't. Yes, Eliane foi lá, botou no, I haven't. Gilberto, isso aí, yes, I have. Então Gilberto já dormiu em uma barraca. E aí queria mostrar aqui, ó, a conexãozinha que vai acontecer no slept in a tent. So, have you ever slept in a tent? Aí ele foi lá e disse, ó, yes, I have. Que equivale a dizer aqui, né? Então sim, vou comentar aqui, ó, já dormi. E aí quem botou no, I haven't, or no, I've never, não, nunca dormi. E aí, olha o que vai acontecer então aqui, né? Ó, aqui tem um P que se junta com T, né? Slept. E esse T vai pegar aqui, né? Slept in. E esse I vai pegar aqui, né? Slept na. Have you ever slept in a tent? Yes, I have. E percebam que é yes, I have. A nossa tendência é botar um zai aqui, né? A palavra yes, em inglês acaba com e ela se conecta assim, yes, I, não yes, I, ó. Have you ever slept in a tent? Yes, I have. Yes, I have. Vou tirar a vírgula aqui, para ela não dar a pausa, e aí a gente perceber melhor essa emenda aqui do sai, não do zai, ó. Have you ever slept in a tent? Yes, I have. Yes, I have. E a nossa tendência é yes, I have. Quem fala árabe também tende a jogar um Z ali, yes, I have.
Muito bem, vamos ver o seguinte aqui, né? Ó, met. Já vi que ele tem o verbo meet, que varia assim. Então ele está nessa aqui. Meet pode ser encontrar ou conhecer, depende do contexto. Então quando eu vejo ali esse have you ever met, que a gente vai construir, é você já encontrou alguém famoso, você já conheceu. Have you ever met a famous person? Olha de baixo, né? Pegou o verbo run. Ele tem uma particularidade que é, né, ó, run, ran, run. Ou seja, o passado particípio dele é igual à primeira forma dele, né? Então, have you ever run a marathon? Aqui, pra gente seria assim, né? Lembrando que a gente está sempre trabalhando com essa estrutura aqui, ó. Have you ever, encaixando essa ideia para perguntar alguma vez na vida você já correu uma maratona, participou de uma maratona correndo, né? Have you ever? Have you ever run a marathon? E aí, quem já, bota aí, yes I have. Quem não, bota no, I've never, no, I haven't, no, I have not. Haven't com never não vai dar, Letícia. Quando a gente bota o never, o verbo tem que voltar para a afirmativa. Então, você diz assim, ó, no, I haven't, para efeito de resposta curta, né? Ou então, no, e vai ser bem comum assim, I've never. Então, quando a gente bota o never, o verbo vem para a forma afirmativa, o inglês vai entender que é uma redundância juntar o not com never. E aí, por isso, a gente separa, né? No, I haven't, mas é a mesma coisa, não, nunca. No, I've never. Eaten Chinese food. Ó, lá veio a pergunta, né? Have you ever eaten Chinese food? Alguma vez na vida já comeu comida japonesa? Você, não. Have you Chinese? Essa era a pergunta, né? Have you ever eaten Chinese food? O verbo eat, né? Só para lembrar, ele é irregular, ele tem as formas eat, ate, eaten. E essa está sendo usada porque é o present perfect, então eu preciso da terceira forma do passado particípio do verbo, né? Tá aqui. Ó, yes I have, no I've never. Então, e aí já vão aprendendo os verbos, né? Então o interessante é fazer atividade pensando na resposta, mas também já se ligando. Então, eaten ali, né? Vamos ouvir aqui, ó. Have you ever eaten Chinese food? Have you ever eaten? Olha como o R do ever aqui vai se conectar lá no I do eaten, né? Have you ever eaten? Have you ever eaten Chinese food? Então, para quem chegou depois, né, esse have é um auxiliar, não tem nada a ver com o verbo ter, de posse, né? Ele está só ajudando aqui no tempo verbal para buscar do passado até o presente, né? E se combinou com esse ever para deixar bem claro que é na sua vida toda até hoje. Não é no ano passado, quando você era criança, aí outra história. E o último aqui, fail, voltou para um verbo regular, né? Eu reconheci aqui pelo ED depois do L. Então vamos falar do verbo fail, que pode ser falhar ou então não passar em um exame. A gente fala muito não passei na prova, ao invés de falar falhei na prova, né? Então ele tem forma de passado assim e forma de passado particípio assim por ser um verbo regular. Em relação à pronúncia, né? Observem que esse ED, esse sufixo aqui, ele está se acoplando ao som do L aqui, né? Fail, que é um som que vibra, que usa a corda vocal. Então ele vem apenas como um som de D, não tem som de E, né? Então o que eu vou pensar aqui? O que eu não vou fazer? Querer pronunciar esse E grudado no L, fazer faile. Eu vou pular do L pro D, ó. Failed. 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 E vai acontecer com traveled, né? Com todo mundo que tem L e D, você vai pular do L pro D. Failed. Então esse have you ever, ó, alguma vez na vida você já. É, só isso mesmo é isso. Alguma vez na vida você já, have you ever, agora vem o quê? Failed. Acho que era in exam lá. Deixa eu ver se é isso. Yeah. Ó, e a conexão boa que vai acontecer aqui, né? O D que se forma aqui vai pegar esse artigo, o A ali do artigo, né? Esse E, e esse N ali, ó. Failed an exam. E o X aqui fazendo um som de exam, como se fosse um G e um Z, né? Exam. Have you ever failed an exam? Agora, ela tem uma pronúncia ali, um sotaque, né? Que ela bota esse de tom de E bem aberto, né? E, parece Nordeste dos Estados Unidos. Ó. Have you ever failed an exam? Have you ever failed an exam?